Segunda Guerra Mundial. O nazismo avançava pela Europa, deixando uma mancha negra de ódio e violência. O poder de Hitler crescia em todos os cantos do continente ocupado. Os campos de concentração recebiam cada vez mais prisioneiros do Terceiro Reich. Em Auschwitz, um nome ressoava entre as pessoas assustadas que chegavam, gelando o sangue dos mais fortes: Josef Mengele, o Anjo da Morte, cujo trabalho era decidir o destino dos prisioneiros que chegavam ao campo e selecionar os melhores exemplares para suas experiências sobre-humanas. Mas como um homem nascido em uma família burguesa com 2 diplomas universitários e um grande futuro pela frente, se associou à máquina assassina nazista, tornando-se um assassino cruel? Como ele pôde escapar da justiça e deixar questões não resolvidas sobre sua morte? Em 1944, meses antes da queda do Terceiro Reich, Auschwitz foi tomado pelos russos e os prisioneiros marcharam de volta à Alemanha. O nome de Josef Mengele ressoava na memória daqueles que haviam sofrido com seus experimentos, mas o Anjo da Morte não estava entre os oficiais mortos nem detidos. Havia rumores de que ele havia fugido para Günzburg, sua cidade natal. Durante a caça aos nazistas iniciada pelo julgamento de Nuremberg, Mengele tramou sua fuga e escapou para a América do Sul, escondendo-se em diferentes países até ser morto, supostamente no Brasil. Para resolver o mistério da morte de Mengele, seguiremos seus passos através das principais cidades da Europa, onde ele nasceu e cresceu profissional e ideologicamente, e onde realizou seus experimentos em seres humanos. Também iremos à América do Sul, onde ele refugiou-se após a guerra. Conheceremos a opinião de especialistas enquanto investigamos a vida, a fuga e a morte de Josef Mengele, o Anjo da Morte. Arquivo Nacional, Buenos Aires, Argentina. Carlos de Nápoles é um historiador e escritor especializado em nazismo que por mais de 30 anos segue os passos de Josef Mengele. E ele realizou sua investigação acompanhado de Mariano Gomes, produtor e pesquisador. Pela primeira vez, vamos ver os documentos que estão aqui, porque eles tinham sido perdidos. Seu interesse por Mengele nasceu em 1962, na esteira de um jornal de enorme impacto, desencadeada durante a detenção do criminoso de guerra nazista na Argentina. Queremos ver os documentos sobre os nazistas. Pode entrar, por favor. Vocês gostariam de ver os de Mengele? É pelos arquivos sobre Mengele que nós nos interessamos. São estes aqui. Carlos reuniu informações suficientes no Arquivo Nacional da República Argentina para documentar a segunda fase da vida de Mengele. Uma das poucas fotos originais de Mengele que existe, provavelmente de sua entrada no país. Este é o registro civil de Mengele. Ele entrou sob o nome de Helmut Gregor em 20 de junho de 1949. Mais tarde esclareceu que seu nome completo era Josef Mengele. Ele nasceu na Alemanha, na Baviera, em Günzburg. Significa que temos que ir para a cidade de Günzburg para descobrir qual era a sua verdadeira posição econômica, se ele tinha mesmo as empresas que aparecem aqui, por que podia viajar tão facilmente pelo mundo e todo o resto. Na Argentina, conta-se a história de um médico que sobreviveu fazendo abortos ou que se escondeu em uma fazenda no norte do Paraguai. Em Berlim, ele é conhecido como um empresário milionário que viveu na América do Sul com o ouro roubado dos prisioneiros dos campos. A primeira fase da vida do criminoso foi na Alemanha, onde essa história começa. Günzburg é uma cidade antiga de tradição rural.
localizada no coração da Baviera, a região mais conservadora da Alemanha. A família Mengele sempre foi um poderoso clã na sociedade de Günzburg. E este clã possuía um poder econômico e político devido à mão de obra de suas empresas agrícolas na região. Temos que encontrar a rua Immelmannstrasse, onde a família Mengele está instalada. Aqui no mapa, não dá para ver direito. Em 13 de março de 1911, no número 13, Rua Immelmannstrasse, nascia Josef Mengele, o filho mais velho de uma família alemã ultraconservadora da cidade de Günzburg. Mengele brincava nesta rua, até começar seus estudos em Günzburg. É incrível estar aqui na casa onde Mengele corria quando era criança. Era apenas mais um garoto. É um lugar tranquilo, como podem ver. Imagine há 100 anos, quando ele nasceu. Walter Grabert é o diretor do Museu e Arquivo de Günzburg e é uma das pessoas mais bem informadas sobre a origem do criminoso nazista. Os pais e 2 irmãos de Josef foram enterrados aqui. Sim. Mas eu acho que Josef está em uma caixa em um instituto no Brasil. Entendi. A família Mengele sempre disponibilizava dinheiro para projetos de construção e como a cidade agradecia. Sempre se faziam homenagens, como dar seu nome a ruas, ou então premiá-los como cidadãos honrados. E, na verdade, é preciso ter isso em conta ao se julgar o que foi que a cidade fez. Josef Mengele não teve quase nenhuma relevância no primeiro processo do nacional-socialismo imediatamente após a Segunda Guerra. Sim. Isso só aconteceu muito mais tarde, quando descobriram no que ele estava envolvido e o que ele havia feito. Este cemitério é cristão ou é um cemitério comum? E se for um cemitério comum, há algum túmulo judeu? Grande parte da população alemã é católica e evangélica, mas naquela época também surgiram cidadãos turcos muçulmanos naquela região. Nós tivemos aqui durante muitos anos, mas a partir do século XVII deixam de haver comunidades judias aqui em Günzburg. Josef Mengele vinha de uma família de fabricantes de Günzburg. O seu pai, Karl, assumiu uma pequena fábrica na parte superior da cidade. E essa fábrica produzia colheitadeiras, arados, ferramentas agrícolas. E, precisamente no auge da empresa da família, havia entre 800 e 900 pessoas trabalhando lá. Era a principal fonte de emprego da cidade. Aqui à direita, até 30 anos atrás, funcionava a empresa Karl Mengele e Filhos. Hoje é um terreno em que foi construído um supermercado e onde se estão construindo casas e outros espaços comerciais. A antiga fábrica da família Mengele. A fábrica da família ocupava todo o espaço, inicialmente daqui até lá, até aquelas macieiras no final da rua. E a fábrica era realmente muito grande. Muita gente era empregada aqui. Entendi.
Em 1914, eclodia a Primeira Guerra Mundial. Karl Mengele marchou na frente de batalha. A infância de Josef foi marcada pelas deficiências inerentes a uma guerra extremamente sangrenta. Em tais circunstâncias, sua mãe decidiu assumir a empresa da família. Como a guerra exigia comida em grandes quantidades, a empresa de Mengele, ainda sob o comando de Walburga, cresceu significativamente em detrimento dos cuidados de seus filhos. Essa falta de atenção de sua mãe influenciou na criação do monstro de Auschwitz? A Alemanha perdeu a guerra e a agitação social aumentou. As ligas industriais alemãs defendiam o mercado anticomunista e financiavam a ascensão do partido nazista ao poder. O surgimento do nazismo foi visto inicialmente com desdém pelos grandes industriais, mas as ideias de Hitler de destruir a Alemanha mudaram tudo. O bastião de Hitler estava no sul da Alemanha. Por isso, um dos pequenos financiadores da carreira de Hitler era o industrial Karl Mengele, o pai de Josef. Adolf Hitler e seus seguidores realizaram uma tentativa de golpe em Munique. O golpe fracassou e Hitler foi encarcerado na prisão de Landsberg. Com este marco, Josef Mengele lentamente começa a mergulhar na cultura do nazismo. Em 1930, ele viajou para Munique e depois para Frankfurt para iniciar seus estudos. Mas como o filho de um poderoso industrial em poucos anos torna-se o criminoso mais sinistro do nazismo? Frankfurt, Alemanha. Em 1931, Mengele estudava filosofia e antropologia em Munique, onde conheceu as teorias de raça que justificavam de forma filosófica e ética o nazismo. Aos 22 anos, ele se afiliou aos soldados chamados de Capacetes de Aço, uma associação de jovens militantes do nazismo. Em 1933, Hitler tomou o poder. Começavam as perseguições a professores judeus e a todos os intelectuais que não compartilhavam de sua ideologia. Estamos chegando. Ao concluir os estudos em Munique, em 1934, Mengele foi para Frankfurt para estudar medicina. Lá, ele ingressou no Instituto para a Proteção do Patrimônio e da Higiene Racial na cidade de Frankfurt, onde trabalhou como assistente de um dos defensores da teoria de superioridade racial, Ottmar von Verschwer. A raça ariana. Os nazistas acreditavam que eram a vanguarda de um novo sistema social que não era baseado nas ideias da Revolução Francesa. A Revolução Francesa baseia-se na ideia de que perante a lei todos os homens são iguais. E eles disseram não, nós somos arianos, somos a raça superior. E não apenas isso, eles também acreditam que as raças inferiores não tinham direito de viver. Universidade Goethe, Frankfurt. Edifícios e locais como este, por onde caminhava Mengele, quando tinha 30 anos, enquanto estudava medicina, são os mesmos que ainda vemos. Havia 2 médicos, especificamente, que influenciaram Mengele para que se dedicasse à medicina clínica, especializada na possibilidade de partos múltiplos. Ele já tinha estudos anteriores em antropologia sobre lábio leporino e estava no Instituto Kaiser para realizar estudos genéticos, pois seu chefe era obcecado por gêmeos. A genética humana, estes são todos os departamentos de genética humana. Com o professor Verschuer,
Ele se envolveu muito com a genética, pois fazia parte da ideologia nazista se reproduzir e aumentar a população sob o ponto de vista da ideologia nazista. E, primeiro, os gêmeos pareciam ser a solução mais rápida e bem-sucedida para a reprodução. Então, descobrir o segredo dos gêmeos era seu objetivo. Parece que ele era um bom aluno. Não é comum estudar tão rapidamente e se formar em 2 cursos, chegando ao doutorado. Ele não era uma pessoa ignorante, era um homem muito bem preparado, o que é algo muito importante no que viria a acontecer. Como uma pessoa preparada, doutor em filosofia e médico, tendo feito o juramento de Hipócrates, se torna um criminoso terrível. Eu não acho que a educação é uma garantia de bom comportamento ou de comportamento humano. Ele recebeu uma excelente educação. Era formado em medicina e filosofia, então ele estava bem preparado para fazer um grande trabalho para a humanidade. É enigmático. Como que se a situação política, não econômica, porque para ele não era situação econômica, mas se a situação política fosse diferente, ele teria sido outro tipo de cientista. Mas se chegou a esse ponto, ele também foi vítima. Eles sabiam o que faziam, mas faziam. E faziam conscientemente. Ele também foi um experimento. É como dizer, como fazemos para um cidadão comum ser um nazista? Suas pesquisas no Instituto de Higiene Racial levaram Mengele a se filiar ao Partido Nacional Socialista. Um ano depois, ele formou-se em medicina com uma tese sobre a deformação bucal e maxilar em crianças. No mesmo ano, ele casou-se com Irene Schumbein, uma jovem de família luterana. O casamento realizou-se na cidade de Oberstdorf, a poucos quilômetros de Günzburg, lugar onde anos depois iria esconder-se ao fugir dos crimes cometidos. A investigação de Carlos de Nápoles prossegue em Munique, buscando as causas da transformação de Mengele no médico criminoso de Auschwitz. Na cervejaria Hofbrauhaus, as reuniões cada vez mais frequentes entre Hitler e seus seguidores deram origem ao Partido Nacional Socialista. Nesta cervejaria, Hitler fazia seus discursos. Esses discursos eram por vezes vaiados por membros do Partido Comunista, que o impediam de fazer discursos adequadamente. Hitler contratou um grupo de 12 pessoas para protegê-lo. Deste punhado de pessoas que foram contratadas para protegê-lo, nasceu mais tarde a SS. A SS, Tropa de Choque de Defesa Pessoal de Hitler, nasceu como uma pequena força destinada à proteção pessoal do Führer. Esse reduzido grupo evoluiu até uma organização complexa que espalhou-se por todos os cantos da sociedade alemã, da polícia a divisões inteiras do Exército Nacional. O Reich tinha controle sobre o estado policial e as forças policiais do partido se uniram e se misturaram. E a SS tinha quartéis aqui. O próximo passo na vida de Mengele, usando influências de seu pai, foi pedir seu ingresso como oficial médico no exército da SS, selando seu envolvimento com o nazismo. Como qualquer oficial da força, ele fez um juramento. Juro a Adolf Hitler, Führer e chanceler do Reich, lealdade e coragem. Prometo obediência até a morte a você e aos superiores por você designados. Que Deus me ajude.
No caso de Mengele, foi pelo direito de pertencer à maior excelência. Se estivesse no sistema, ele acreditava que chegaria à elite da elite e então teria todas as portas abertas. Ele tinha muita ambição como cientista. Carlos de Nápoles viaja a Nuremberg para tentar compreender o nazismo crescendo na mentalidade de Mengele. No início da década de 30, Nuremberg ganhou notoriedade na Alemanha de Hitler. Nuremberg, Alemanha. Ali realizavam-se as reuniões e conferências mais importantes do partido, inclusive no Congressale, um dos estádios mais importantes. Congressale, Congresso do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. A magnificência das reuniões realizadas no Congressale antes da guerra levaram os seguidores de Hitler ao extremo nacionalismo e exerciam uma espécie de admiração em Josef Mengele. Zeppelin-Wiese, Nuremberg, Alemanha. O Zeppelin-Wiese também foi um dos edifícios mais valiosos para o Império Nazista. Aqui, Hitler pronunciava seus discursos mais importantes e eram realizados os desfiles e eventos mais importantes do Partido Nacional Socialista a fim de exacerbar o amor dos membros pelo Führer. Em 1939, o poder de Hitler atingiu o clímax. As reuniões do partido eram manifestações de massa. O regime crescia a cada dia, junto com a admiração e o fanatismo de milhões de alemães. As massas reunidas no estádio de Nuremberg viviam por seu líder. Estreando o uniforme da SS, o jovem Mengele destacou-se por seu fervor e dedicação ao Führer. O terror estava instalado. O nazismo começava a assumir o controle da política mundial e Mengele iniciava sua carreira militar. O anjo da morte começava lentamente a abrir suas asas para sobrevoar a Europa em guerra. 1º de setembro de 1939. Adolf Hitler ordenou a invasão da Polônia, iniciando 48 horas mais tarde a Segunda Guerra Mundial. Durante o transcurso da guerra, o Terceiro Reich abrangeu toda a Europa Ocidental, chegando à captura de Paris. Enquanto isso, Mengele continuava sua pesquisa genética em Frankfurt, logo depois de ser assimilado à reserva do corpo de médicos e de entrar para uma divisão viking da Waffen-SS. Junho de 1941. A Alemanha invadia a União Soviética. Fevereiro de 1942, Mengele foi recrutado e enviado às proximidades de Rostock, na frente leste, onde foi ferido e evacuado na linha de frente. Por sua atuação, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2º grau. A guerra começou logo depois que ele se casou. Ele foi para a frente russa e resgatou 2 homens que estavam feridos dentro de um tanque. E leva um tempo até que se recupere. Depois que ele se recupera e se sente pronto a tomar decisões, como ter sua própria clínica ou trabalhar como médico, ele pede para ser transferido a um campo de concentração, e especificamente para fazer experimentos com humanos. Eu acho que aqui temos que refletir. Sim. Frankfurt, Alemanha.
Frankfurt foi uma das cidades mais importantes para a economia do Império Nazista. Lá foram instalados os laboratórios da IG Farben, a indústria química mais importante da Alemanha, que passou para o controle nazista em 1937. Na estação... Fica por aqui. O quê? A IG Farben. Estavam interessados em química. A Farben foi criada em torno de 1911 e foi formalizada como sociedade, como um monopólio. Nos anos 20, a fábrica estava pronta. E em 1935, Hitler a passou para o controle nazista, enviando para lá grupos de judeus ou qualquer outra pessoa considerada estranha ou politicamente contrária ao partido. E isso influenciou os médicos? Alguns médicos foram punidos, mas a cúpula era tão importante que não podiam julgá-los pelos segredos que tinham. No início da Segunda Guerra Mundial, a IG Farben, em parceria com o Estado alemão, começou a construção de uma série de fábricas, voltadas principalmente para a produção de borracha e petróleo sintético, produtos essenciais para alimentar a máquina de guerra nazista. Tendo à sua disposição centenas de milhares de prisioneiros em campos de concentração para realizar experiências com produtos farmacêuticos, a IG Farben se organizou para obter o maior benefício comercial possível. Do edifício sede da empresa, localizado na cidade de Frankfurt, eram enviados produtos químicos para os campos de concentração, com os quais os médicos faziam experiências em seres humanos. Neste enorme edifício, que durante anos foi o maior edifício de escritórios na Europa, funcionou a IG Farben, o que é importante para a história de Mengele é que aqui, nesta universidade, ele se tornou médico e começou a receber os medicamentos com os quais faria experiências nos campos de concentração. Às vezes, ele vinha a esta empresa, aos escritórios, para retirar os produtos que seriam utilizados em experimentos. Às vezes eram simples produtos químicos e outras vezes eram derivados de glândulas humanas, como os hormônios. Um dos primeiros produtos que utilizaram em experiências foi a sulfonamida. Posteriormente fizeram experiências com hormônios no projeto conhecido como Lebensborn. Aqui onde estamos, daqui, saíam todos os produtos que foram usados nos campos de concentração espalhados por toda a Alemanha. Este é o prédio por onde entravam os criminosos de guerra que mais tarde foram julgados em Nuremberg. Cada passo que damos mostra a relação entre Auschwitz e a Farben. A IG Farben tinha uma tradição bem antiga e difundida na Alemanha e estava envolvida em todo tipo de indústria química. O gás Zyklon B, que foi usado para a destruição em massa, foi produzido pelas fábricas pertencentes à IG Farben. Esta é uma placa que recorda a relação da Farben com o Holocausto, não é isso? Em 1945, a produção técnica aqui do regime do terror sob a empresa IG Farben, juntamente com a SS e os campos de concentração, foram aqueles que criaram o terror. Aqui estão as sedes de onde Heinrich Korlen, que foi chefe da experimentação, enviava os remédios para os campos de concentração. Ele era o bioquímico responsável de indicar que drogas podiam ser desenvolvidas e quais não podiam. Eles pegavam o cadáver e depois extraíam aqui
o produto final, que podia ser um hormônio do crescimento ou um hormônio de experimentação. Mas lembre-se que a Farben, entre outras coisas, tinha mais de 10 empresas farmacêuticas. A mais conhecida é a Bayer. Sabemos que a Bayer, ela enviava para todos os campos de concentração algumas drogas que com certeza não possuíam um nome específico e sim apenas números para serem testadas nos prisioneiros. 2% sulfato de cobre. Os medicamentos que enviavam daqui para Auschwitz não continham uma etiqueta dizendo que era uma sulfonamida, mas tinham um código composto de letras e 4 números. Assim, quando chegavam a Auschwitz, os médicos não podiam roubar a patente, pois eles não sabiam que tipo de produto estavam recebendo. Pois caso fosse bem sucedido, teria um valor enorme, evidente, ou seja, poderia ser comercializado rapidamente. Imagine o valor que poderia ter as sulfonamidas quando estavam em guerra e os antibióticos eram indispensáveis. Então, um dos cuidados que se tomavam aqui, sobretudo por Heinrich Horlen, era codificar os medicamentos enviados para Auschwitz. O próximo passo em nossa investigação é chegar ao campo de Auschwitz, onde comprovaremos a importância dos experimentos conduzidos por Mengele. Estação de trem, Frankfurt. Senhoras e senhores, este trem tem como destino Auschwitz. No início de 1943, Mengele solicitou à liderança da SS sua transferência ao campo de concentração de Auschwitz para realizar experimentos genéticos em seres humanos. Ele poderia ter escolhido outro destino para sua vida e poderia ter feito experimentos sem se rebaixar tanto. Houve outros que realizaram experimentos. Talvez não fossem de família tão renomada ou com pais tão ricos. Por isso a escolha dele é sinistra. Aqui está, 2 passagens para Auschwitz. O local não foi escolhido por acaso. Sabemos a partir das biografias de fontes disponíveis que muito tempo antes da guerra, ele já estava envolvido em vários projetos na Alemanha envolvendo questões de genética. E vir para cá com tantas famílias e tantas relações em poucas gerações, ele podia trabalhar como ele considerava, assim como seus supervisores, com maior chance de sucesso para melhorar as teorias raciais do regime nazista. Por que Auschwitz? Porque para alguém com uma mentalidade científica não criminosa era o local perfeito, pois podia usar os prisioneiros como cobaias humanas. Ou seja, eram como ratinhos de laboratório. E isso era inédito, porque nunca antes haviam feito uma experiência coletiva e massiva. Desde que chegou ao poder, Hitler sabia que a Alemanha precisava, acima de tudo, de borracha e petróleo sintético. Em 6 de fevereiro de 1941, nos arredores de Auschwitz, a IG Farben construiu uma fábrica gigantesca para a produção de borracha e petróleo sintético. A escolha do local foi feita porque na região havia carvão, água e calcário em grandes quantidades, produtos básicos à produção desejada. A região escolhida também possuía uma rede ferroviária que permitia interligar a fábrica com o restante do território do Reich e, posteriormente, com a frente soviética. Estação de trem de Auschwitz, em Polônia. Com o decorrer da guerra, a mão de obra disponível em Auschwitz foi utilizada para diversos fins, transformando o polo industrial em um campo de concentração, trabalho e extermínio, para onde eram deportados milhares de judeus, ciganos, comunistas e opositores políticos. Havia campos de concentração para onde as pessoas foram enviadas e apenas
poucos foram mortos. Havia também as fábricas de morte como Auschwitz ou Treblinka, onde a ideia era levar as pessoas para lá e matá-las. A ID Farben tinha um acordo com o campo de concentração. Eles poderiam usar os prisioneiros e ainda tinham que pagar os administradores do campo para usar esses prisioneiros do campo de concentração. Eles até separavam os trabalhadores qualificados dos não qualificados. Havia um grande interesse no negócio, especialmente pela SS, que era encarregada de administrar os campos e estava lucrando enormes quantias de dinheiro. A operação dos campos de concentração e de extermínio foi relatada por Rudolf Höss, chefe de Auschwitz, em seu livro Eu, Comandante de Auschwitz. Os 6 centros de extermínio eram Auschwitz, Birkenau, Lublin, Majdanek, Belzec, Chelmno, Sobibor e Treblinka. Localizavam-se na Polônia e estavam instalados próximos às linhas férreas com um sistema de camuflagem. Eram pequenos e só possuíam as instalações necessárias para as execuções massivas, como câmaras de gás e crematórios. Auschwitz e Lublin eram anexos de campos centrais destinados à exploração dos deportados. No final de 1943, Höss promoveu as pesquisas de Mengele em seres humanos com a aprovação do Conselho da IG Farben. Então, no início de 1943, Josef Mengele chegou finalmente no campo de Auschwitz. No local havia centenas de médicos, na maioria responsáveis por assegurar que não houvesse surtos de epidemias. Auschwitz I era o campo principal dentro do complexo. Em um dos edifícios, Mengele realizava suas experiências, especialmente com crianças. Campo de concentração Auschwitz, Polônia. Auschwitz foi um complexo de campos de concentração. Nós estamos em Auschwitz I, o primeiro campo estabelecido. Logo vieram Auschwitz II, Birkenau, que fica a 3 quilômetros daqui. A uns 11 quilômetros, mais ou menos, na direção oposta, ficava Auschwitz III, onde havia um centro industrial da IG Farben e os prisioneiros foram usados para construir uma fábrica química. Além destes 3 campos localizados nos arredores da cidade, havia outros 40 subcampos menores, onde os prisioneiros eram usados como escravos. O primeiro transporte de prisioneiros chegou em 14 de junho de 1940 e o acampamento começou a receber cada vez mais prisioneiros. Então decidiram construir um campo extra para prisioneiros soviéticos, que foi Birkenau. 90% dos prisioneiros trabalhavam na área de construção, então construíram os campos nessas áreas. Os escravos e os prisioneiros, inclusive os que eram mantidos aqui em Auschwitz I, foram levados para Birkenau. Então aqui podemos ver o portão principal e o slogan "O trabalho nos liberta", que era um slogan cínico aqui, já que ninguém era livre graças ao trabalho. O trabalho era uma arma de destruição. Hoje há vários edifícios. E podemos dizer que no acampamento havia 28 edifícios de tijolos usados principalmente para os prisioneiros e outros eram usados pela administração como lojas ou escritórios. Atualmente, a primeira fileira de edifícios é usada pelo museu e a última fileira de edifícios há uma exposição para todos os visitantes. E uma das partes se concentra nas vítimas dos experimentos. Muitas crianças que foram trazidas para cá, mais tarde foram vítimas desses experimentos, como logo veremos.
Embora a ideia de raças superiores estivesse profundamente arraigada na filosofia dos países centrais desde o século XIX, com a ascensão do nazismo, essa ideia atingiu o auge e foi posta em prática, o que até então tinha sido apenas uma teoria. Os ideólogos nazistas acreditavam que a chamada raça ariana, de acordo com seus estudos, provinha do norte da Europa e era a mais apta a dominar o mundo. Em 1935, sob a influência do diretor da Sociedade de Herança Ancestral, o argentino Ricardo Walter Darré, Heinrich Himmler, chefe máximo da SS, criou o projeto Lebensborn, ou Fonte da Vida, que visava a reprodução da raça ariana. Assim, uma mulher alemã, ou com características nórdicas, poderia pedir a um membro da SS que a engravidasse para procriar e reproduzir a raça ariana o mais rápido possível. Se as mães tinham mais de 4 filhos, o 5º recebia um diploma especial de Himmler ou Hitler. As mães recebiam condecorações, medalhas, tudo era feito para aumentar a população. Se falamos de experimentação, na verdade havia muitos cientistas trabalhando em diversos projetos aqui. O mais lembrado, tragicamente, é o infame Dr. Josef Mengele. Ele foi indicado como o médico-chefe de Birkenau. Então iremos para Birkenau, ao seu posto de trabalho. Ele viveu e trabalhou lá nos arredores do campo, assim como a maioria dos oficiais. Então eles viviam lá e trabalhavam. A atividade de Mengele no campo de concentração de Auschwitz tornou-se a engrenagem central do projeto Lebensborn. Sua obsessão por obter partos múltiplos o levou a assassinar milhares de gêmeos nas alas de experimentação. O Bloco 6 foi muito importante na vida dos prisioneiros e uma parte se foca nas crianças que foram vítimas de experimentos. Vamos dar uma olhada. Primeiro, as fotografias mostram as vítimas de experiências de Mengele. E aqui podemos ver exemplos de documentos. Então, temos documentos do Instituto de Higiene estabelecido aqui. E aqui até podemos ver a assinatura de Josef Mengele, que estava enviando a cabeça de um cadáver de um menino de 12 anos para ser diagnosticada, como está descrito aqui. Claro que Mengele não fazia os experimentos nele mesmo. Ele escolhia prisioneiros do campo de concentração. Aqui na foto podemos ver 2 meninas que foram vítimas dos experimentos, Eva Moses Kor e sua irmã Miriam. Elas foram trazidas da Hungria. Tive a oportunidade de conversar com essa Moses há alguns anos e ela me disse que após o trabalho, os médicos lhe perguntaram se os experimentos haviam prejudicado sua saúde. E ela disse que quando estavam na maca, injetavam alguns líquidos. Sim. E ela disse que nunca lhes contaram o que era. Eram crianças e na documentação dos sobreviventes não há esse tipo de informação. Mas ela disse que depois da guerra, alguns anos mais tarde, uma delas começou a perder a visão e quase ficou cega. Elas não sabiam o que era, pois nada havia acontecido a elas, não haviam adoecido nem nada, mas felizmente os médicos conseguiram salvá-la e ela voltou a enxergar normalmente. Mas ela disse que um dos diagnósticos era de que se tratava de resíduos dos experimentos. A intervenção de Mengele no projeto Lebensborn não se limitou às experiências com gêmeos. Documentos encontrados na Alemanha e na Argentina mostram claramente que havia o objetivo de prolongar o período de fertilidade das mulheres, a obtenção da fórmula da eterna juventude
e a cura de homossexuais através do uso de hormônios obtidos pela Ig Farben. Conectados com ele através do tempo. Ele mesmo os descrevia como experimentos médicos. E eu não vejo como isso pode ser do interesse da medicina. Houve experimentos, especialmente com gêmeos, para verificar como os químicos eram eficazes para matar pessoas. E algo que deve ficar claro desde o início é que ele era um médico, mas não pensava em curar ninguém. Ele só pensava em aniquilar pessoas. De janeiro de 1945. As tropas soviéticas avançavam triunfantes sobre a Alemanha e libertaram o campo de concentração de Auschwitz. O terreno e os galpões cobertos por espectros de seres humanos e detritos resultantes das experiências criminosas assombraram o mundo todo. A sombra de Mengele pairava naquelas instalações sinistras. Enquanto a humanidade começava a tomar conhecimento dos crimes maciços cometidos pelos nazistas, Mengele fugia junto com outros criminosos, acreditando que a guerra estava perdida e que ele seria processado pelos aliados pelos crimes cometidos. Milhões de alemães perderam suas vidas na Segunda Guerra Mundial. E os sobreviventes tiveram a oportunidade de obter boas posições na Alemanha pós-guerra porque não sobraram muitos deles, especialmente a geração que criou o regime nazista. A maioria deles era bem jovem, haviam nascido entre 1900 e 1905, ou seja, em 1933 tinham uns 30 anos, e em 1945 ainda estavam em uma idade boa, especialmente numa situação em que milhões haviam morrido perderam suas vidas na Rússia, União Soviética ou em outro lugar da Europa. Então eles tinham o dobro de oportunidades. A maioria era muito bem treinada e sabia o que estavam fazendo. Günzburg, Alemanha. Günzburg foi o primeiro local onde Mengele se escondeu ao fugir de Auschwitz. Ali ele permaneceu de 1945 a 1949, escondendo-se nas propriedades da família no campo e na cidade. Lá ele foi ajudado por seu pai, Karl, que colaborou para que Josef saísse da Europa. Durante os 2 primeiros anos, ele pôde desfrutar da tranquilidade do campo, sem a possibilidade de ser encontrado pela justiça. Ele até começou um romance com Marta Maria Will, a esposa de seu irmão falecido. Quando ele saiu de Auschwitz, Mengele se escondeu aqui, no interior de Günzburg. Não sabemos em que lugar exatamente, mas sabemos que foi quando iniciou uma fuga que acabaria no Brasil, em 1959. Na época, ele já tinha aparecido nos jornais e era procurado intensamente. Ninguém pode dizer precisamente se mais tarde ele voltou para cá, para a cidade. Sim, Eu também não sei dizer. Eu conversei muito com moradores daqui em Günzburg e nos anos 70, nas mesas de bar, as pessoas falavam muito sobre esse assunto, mas se você dissesse para alguém, certo, agora falando sério, as pessoas diriam que não sabiam de nada. Ninguém pôs as mãos no fogo. Ninguém tem coragem de falar sobre esse tema aqui na cidade.
Em 7 de maio de 1945, o Terceiro Reich caiu. Suas tropas se renderam às forças aliadas e a Segunda Guerra Mundial terminava na Europa. Meses mais tarde, devido aos acordos já existentes entre os aliados, os criminosos que haviam sido capturados e que eram responsáveis pela morte de milhões de pessoas foram julgados na cidade de Nuremberg. Para este fim, foi estabelecido o Tribunal Militar Internacional, composto por representantes dos vencedores. Boa pergunta. Eu gostei dos julgamentos. Acho que foram relativamente bem-sucedidos. Os líderes do Terceiro Reich foram julgados e, por fim, foram sentenciados oficialmente. O que aconteceu em seguida, se as sentenças foram cumpridas a curto ou longo prazo, isso é outra coisa. Temos uma parte da exposição que mostra 50 pessoas que foram investigadas. Houve muita investigação. 16 pessoas foram a julgamento e 3 foram condenadas. Ou seja, nem 1%. Concluídos os julgamentos, os Estados Unidos iniciaram por conta própria os chamados julgamentos subsequentes, em que foram avaliados os médicos que haviam participado de experiências criminosas com os prisioneiros dos campos de concentração e as autoridades da IG Farben, que haviam fornecido os produtos químicos a serem testados nesses experimentos. Havia pessoas que estavam interessadas em levar as pessoas à justiça. Isso aconteceu. Mas na maioria dos tribunais não havia pessoas interessadas porque eram da antiga elite. Eram pessoas que continuavam com seu trabalho. Então, é por isso que tivemos um número relativamente baixo de julgamentos. E como os sentenciaram, ou como encontraram os acusados, é difícil de saber. Apesar da importância e do impacto que tiveram os julgamentos, Josef Mengele foi um dos muitos cientistas criminosos que nem sequer foram mencionados durante o processo. Seus experimentos terríveis ficaram conhecidos somente anos mais tarde. Logo após a guerra, a prioridade da União Soviética era reconstruir o país que havia sido devastado. No entanto, no decorrer dos anos, também começou a perseguir os nazistas que haviam cometido crimes de lesa humanidade contra a população civil e militar soviética. Como em Auschwitz, milhares de soviéticos haviam sido exterminados. O nome de Mengele, assim como de tantos outros médicos, logo eram mencionados na sede da implacável NKVD. Percebendo que sua vida estava em perigo e que o círculo da morte se fechava desta vez sobre si mesmo, em 1949, Mengele decidiu deixar a Europa o quanto antes. O destino escolhido foi a Argentina, abrigo de muitos outros líderes nazistas, assim como vários países sul-americanos. Alemanha, Günzburg. A Mercedes-Benz 170B, conduzida por seu pai Karl e finalmente pelo próprio Josef, chegou em maio de 1949 a Oberstdorf, uma vila alpina onde ele havia se casado 10 anos antes. No dia seguinte, ele percorreu uma estrada sinuosa coberta pelas névoas primaveris da cidade italiana de Gênova, um dos portos mais movimentados da península. Gênova, Itália. De lá, Mengele embarcou para a Argentina, onde tentou deixar para trás seu passado sangrento, iniciando uma nova etapa de sua vida como outro homem,
mas ainda assim um fugitivo da justiça. Mengele conseguiu recomeçar e esquecer seu passado sinistro? Aeroporto Internacional de Frankfurt, Alemanha. Carlos de Nápoles retorna à Argentina seguindo os passos do criminoso de Auschwitz. Sua fuga da cidade de Gênova tinha como destino o continente sul-americano. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os nazistas fugitivos elegeram a Argentina o local perfeito para esconderem-se da justiça europeia. Muitos afirmam que a ideologia nazista de Juan Domingo Perón foi a causa principal da chegada maciça de membros do Partido Nacional Socialista. Ao assumir a presidência após a Segunda Guerra, a suspeita da criação de redes e associações nazistas cresceu no país. 20 de junho de 1945. Josef Mengele chegava à Argentina. O passaporte que trazia consigo havia sido emitido pela Cruz Vermelha Internacional sob o nome de Helmut Gregor, um cidadão italiano nascido em Termeno. Entre seus pertences estavam os resultados das experiências médicas realizadas em Auschwitz. O anjo da morte, que havia percorrido por mais de um ano os campos de concentração, buscava com essa viagem esconder o sangue que o cobria sob o pretexto de uma pessoa respeitável. A investigação sobre a vida de Mengele na Argentina continua com uma pesquisa sobre o navio que trouxe o criminoso nazista para a América do Sul. Ainda existem dúvidas sobre o nome do navio em que Mengele chegou ao país. As informações prestadas pelo Arquivo Nacional diferem dos dados da alfândega. Pelo Arquivo Nacional, Mengele chegou a bordo do vapor Felipa. E na imigração, o cartão de entrada diz que ele veio a bordo do North King. Coincidentemente, aqui está o documento que pode nos ajudar a resolver a questão de em que navio Mengele chegou, porque aqui estão as listas de passageiros. Queremos ver os arquivos da chegada dos navios de 1949 para constatar se chegou o vapor Felipa com o passageiro Helmut Gregor. Vejamos. Este é do ano de 1949, agora temos que procurar em junho. Vamos ver navio por navio. O vapor Felipa chegou ao porto com passageiros clandestinos. O vapor Felipa tinha uma bandeira panamenha e de Gênova ele fez escalas em Las Palmas e Montevideo. Aqui está. Marcado em vermelho o número 920, Helmut Gregor, filho de Nennen, nascido em 1911, técnico. Aqui diz Tremeno, mas é Termeno. E Trento. Isso coincide com o que está no Arquivo Nacional. Mengele chegou no vapor Felipa sob o número 920 em 20 de maio de 1949. Mengele mal chegou ao país e foi para o Hotel dos Imigrantes para continuar ocultando seu passado e começar uma nova etapa em sua vida. Museu Hotel dos Imigrantes, Buenos Aires, Argentina. O Hotel dos Imigrantes era o primeiro local em que pisavam os estrangeiros que chegavam ao país. Depois que o navio atracava, a primeira recepção era aqui. Exatamente. Os imigrantes chegavam e podiam entrar no hotel aqui por este portão. Ou seguir para a cidade de Buenos Aires, por esta rua que vemos aqui. Aqueles que possuíam algum poder, amigos ou vizinhos, talvez não entrassem no hotel e seguissem a cidade de Buenos Aires. Os que não conheciam ninguém iam para o hotel, já que oferecia uma boa recepção para quem chegava à Argentina. Na sua opinião, Mengele cruzou o portão quando chegou? Se Mengele não quisesse levantar suspeitas, talvez tenha entrado no hotel. Se estivesse com pressa,
podia sair diretamente pelo portão, acompanhado de alguém que tenha vindo receber. Havia pessoas esperando aqui, então? A passagem de Mengele pelo Hotel dos Imigrantes foi muito curta. Após uma primeira entrevista para ser autorizado a entrar no país, ele foi recebido pela Spineweber, uma organização alemã na Argentina responsável por acolher e proteger os nazistas que fugiam da Europa. Então, esses foram seus primeiros passos depois que ele desembarcou? Sentou-se a uma mesa, onde o examinador anotaria seu nome e, de alguma forma... Isso. Ele passava por uma seleção e seria examinado para ver se poderia viver como imigrante na Argentina. Quer dizer que Josef Mengele, que estava acostumado a selecionar pessoas e enviá-las à morte ou aos campos de trabalho, em uma determinada situação também passou por isso. Teria que ser selecionado em vez de ser selecionador. Ele teve que apresentar um formulário, seus documentos, seu nome, que era falso, e pela primeira vez ele encontrou um obstáculo que precisava saltar. Exatamente. Aqui temos seu formulário de registro de quando ele chegou à Argentina, como todos os estrangeiros que queriam ficar aqui. Esse era o registro oficial? Isso mesmo. Olivos, província de Buenos Aires, Argentina. Durante sua estada na Argentina, Mengele viveu no norte da província de Buenos Aires, que ao longo do tempo tornou-se o principal centro de atividades dos nazistas fugitivos. Nos 6 meses seguintes após sua chegada a Buenos Aires, Mengele viveu nesta casa, na rua Arenales 2460, na cidade de Olivos. Esta casa não é uma casa qualquer, era a casa de um descendente alemão, que durante os 10 anos que ele ficou na Argentina, este endereço foi informado quando ele tirou a carteira de motorista e quando pediu permissão para viajar com o tal de Josef Strobel. Então esta casa era o centro da Spineweber, a organização que os nazistas bilionários usavam para se proteger. E Mengele era um deles. A estrutura local da Spineweber era liderada pelo empresário Jorge Antônio, de laços estreitos com o general Perón. Como os outros membros da rede, a estada de Mengele na Argentina foi caracterizada por uma mobilidade constante, especialmente no norte da província de Buenos Aires. Em 1953, Mengele clandestinamente divorciou-se de Irene Schumbein, sua primeira esposa que havia permanecido em Günzburg. Logo depois, Mengele deixou o codinome de Helmut Gregor para recuperar sua verdadeira identidade e assim desfrutar, pelo menos por alguns anos, de uma vida tranquila, sem que seu passado continuasse a atormentá-lo. Após a criação da República Federal da Alemanha em 1949, iniciou-se a perseguição aos criminosos de guerra nazistas que não haviam sido julgados. Essa perseguição também fez com que os médicos que haviam participado do Terceiro Reich perdessem seus empregos e diplomas universitários. Em 1957, a Universidade de Frankfurt revogou o título de Josef Mengele, que recentemente fora considerado foragido da justiça. Mas Mengele ainda estava escondido na Argentina, sem suspeitar que sua paz logo acabaria. Em 1956, Mengele aguardava a chegada de Marta Maria Vil, sua amante, para viajarem juntos à colônia do Sacramento, no Uruguai. Em meados dos anos 50, na Argentina, havia maiores impedimentos para que pessoas divorciadas voltassem a se casar, enquanto no Uruguai o processo era bem simples. Tirando proveito dessa situação, Mengele viajou para o Uruguai em 1958 para concretizar seu segundo casamento. Ele estava cada vez mais distante do médico sinistro que fora durante a guerra.
Colônia do Sacramento, Uruguai. Héctor Amoedo é um jornalista uruguaio que descobriu todos os documentos que provam a estadia de Mengele e seu casamento na República Oriental do Uruguai. Para onde vamos, Héctor? Bom, vamos ao gabinete do prefeito em Colônia, no registro civil do comissariado de Colônia. Está a certidão de casamento de Mengele e Marta Maria. Quando as pessoas se casam, o primeiro ano fica no registro civil do cartório competente. Certo. Mas após um ano passa para o departamento intendente. Para o registro civil do departamento intendente. Nesse caso, é aqui, mesmo, né? Perfeito. Isso. É um escritório pequeno, como os de outras cidades do interior. Esse documento está completo. É o documento principal. Entendi. E aí aparece a primeira assinatura. A primeira assinatura de Mengele. E aqui abaixo, a de Maria Marta Ville, emitida em Gunzburg, cidade natal de Mengele. E aqui está, devidamente referendado. Na Alemanha, por conseguinte. A importância de encontrar evidências dessa união, os documentos referendados pela Embaixada da Alemanha, mostram que na Europa sabia-se da presença de Mengele na América do Sul. Esta aqui é a certidão alemã, é claro, do divórcio. De acordo com a certidão de divórcio do cartório de Frankfurt, Irene Schumbein, a primeira esposa de Mengele, informou ao juiz que o criminoso vivia na Argentina desde 1949 e que recebia a correspondência na Rua Sarmiento, 1875, na cidade de Olivos. Aqui as assinaturas são iguais. Uma pista vital para que Mengele começasse a ser perseguido pela justiça pouco tempo depois. Você pode ler para nós? Sim. Em Nova Helvécia, no dia 16 de junho de 1958, às 10 horas, a pedido das partes interessadas, faço saber que aqui casam-se o senhor Josef Mengele e a senhora Marta Maria Will. Intimo todos que venham a saber de qualquer impedimento ao casamento que se manifestem por escrito a este cartório, fazendo conhecer as causas. O casamento de Mengele no Uruguai não seria possível sem a ajuda de Roberto Mertig, dono da empresa Orbis e amigo pessoal de Carl Mengele. O pai de Josef havia estabelecido contato com Mertig em 1946, solicitando ajuda para que a vinda de seu filho na América do Sul lhe permitisse esquecer seu passado no Terceiro Reich. Depois de voltar da lua de mel, Mengele ainda sonhava em utilizar seu conhecimento adquirido em Auschwitz para uso comercial. Assim, ele assumiu o laboratório Fadro Farm, que produzia medicamentos dos quais havia adquirido todas as ações um ano antes, aparecendo como sócio oculto. Este seria seu último movimento tranquilo na Argentina, pois os fantasmas do passado começavam a persegui-lo. Carapachay, província de Buenos Aires, Argentina. Em Carapachay localizava-se o novo projeto de experimentação de Mengele, o laboratório Fadro Farm. Ali ele produzia as drogas que anos antes haviam sido utilizadas em seres humanos. Entre elas, encontravam-se as drogas utilizadas no projeto Lebensborn, uma pesquisa orientada à reprodução da raça ariana. O desejo de Mengele de desenvolver experiências genéticas não havia acabado em Auschwitz. O anjo da morte ainda estava presente no novo homem que ele aparentava ser. Inspeção Geral de Justiça, Cidade de Buenos Aires. Na Inspeção Geral de Justiça, Carlos busca os arquivos que documentam o investimento de Mengele na indústria farmacêutica. Mariano Gomes e Dr. Horácio Luque. Boa tarde. Olá, boa tarde. Queríamos saber se é possível retirar um processo. Está com todas as autorizações? Sim, é um processo em nome da sociedade Fadro Farm. Está em nome de Josef Mengele. Aqui está. Está completo? Está completo. Tem a primeira escritura e todo o resto. Por questões de segurança, Mengele não fazia parte da sociedade inicial da empresa.
O quadro de sócios constituído. Ele aparecia como sócio oculto. Outubro de 1957. Aqui há 2 sócios. Que são Ernesto Zimmermann, alemão, e Heinz Truppel, argentino. Não há nenhum vestígio. de Mengele. Não há nada. Aqui aparece a senhora Erika Peters Zimmermann. E então? Bom, aqui temos o que estamos procurando. Este é um documento de 28 de agosto de 1958. Foi quando revelam quem era esse sócio oculto. E no momento em que aparece o Mengele, o capital de repente se eleva para 1 milhão de pesos daquela época, dos quais 980 mil pesos correspondiam a ele. Muito bem. Este importante investimento e Mengele lhe assegura um futuro privilegiado na América do Sul. Assim, eliminam-se os rumores de sua estadia nas favelas do Brasil. Eu, como advogado, o que posso dizer é que nesta sociedade ele tinha o controle total. Não estamos falando de um capital muito insignificante. É uma empresa dedicada cujo capital social à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, e havia outros sócios, pelo que estamos vendo. Esse Zimmermann, que também contribuiu para a sociedade com seus supostos conhecimentos em experimentação com drogas. É interessante porque parece que aconteceu alguma coisa. Porque o Mengele voltou à clandestinidade. E novamente em abril de 1959 ele já tinha sido informado de que o estavam procurando. A denúncia que sua primeira esposa, Irene Schumbai, havia feito rendia frutos. A República Federal da Alemanha fez um pedido de extradição do criminoso. Alertado por seu pai, Mengele renuncia à empresa e volta à clandestinidade. Logo ele conheceria seu destino final. Boa tarde, muito obrigado. De nada, não tem Foi de quê. muito gentil. Que documento impressionante. Realmente é muito importante. A última documentação oficial existente sobre a presença de Josef Mengele na América do Sul foi o pedido que o criminoso nazista fez à Polícia Federal em 12 de fevereiro de 1959 para retornar à Alemanha, levando seus pertences através da alfândega. Mariano, este é um documento extraordinário. Esse documento oficial da República da Argentina diz que em 12 de fevereiro de 1959, Mengele pediu permissão para ir para a Alemanha, o que foi concedido pela Polícia Federal. Ele pediu para deixar a Argentina. Esse pedido ocultava o verdadeiro destino do médico criminoso. Ele começaria uma fuga por vários países sul-americanos, deixando a Argentina, que, sem saber, abrigara um dos assassinos mais sinistros da história da humanidade. Meses depois da fuga de Mengele da Argentina, chegou ao país o pedido de extradição da justiça alemã. Havia uma evidência sobre a vida de Mengele na Argentina, um documento oficial que poderia esclarecer o destino final do criminoso. No Arquivo Nacional encontra-se a declaração de Marta Maria Vil, esposa de Mengele, presa pela Polícia Federal Argentina em 1960, um ano depois da fuga do nazista. Aqui está uma declaração da esposa de Mengele. E a polícia reconhece que ela entregou uma carta enviada da Venezuela para o Paraguai, que é falsa. A polícia descobriu que não era original. E aqui se lê, deve notar-se que o selo da correspondência tem um carimbo de uma agência da capital federal. Também tomou-se conhecimento, pelo filho da senhora Mengele, e que os melhores amigos do investigado no país são o senhor Roberto Mertig e seu sócio no laboratório Fadro Farm. Recordações de sua estadia na Argentina com a própria identidade. Durante uma semana, a fuga de Mengele ocupou a primeira página de todos os jornais da Argentina e do mundo. Os mesmos meios de comunicação começaram a apresentar informações cruzadas sobre sua suposta passagem por vários países sul-americanos. Procura-se Dr. Josef Mengele, recompensa $2.375.000. Segundo a teoria mais difundida, Josef Mengele encontrou seu destino final na pequena cidade brasileira chamada Bertioga. Ali, sob um nome falso, ele teria vivido em uma casa humilde por 20 anos.
Em 1979, ele foi encontrado morto após afogar-se no mar. 6 anos depois, em 1985, um casal nazista residente no Brasil identificou o túmulo do Anjo da Morte. Mengele foi localizado. O corpo apresentava ferimentos na cabeça e uma doença óssea, o que aparecerá nos exames se o corpo for mesmo de Josef Mengele. Após a exumação do cadáver, a pressão da mídia exercida por Israel e Estados Unidos fez com que o cadáver fosse submetido a vários exames para determinar se era mesmo Josef Mengele. Durante o processo de análise, esperava-se que os estudos esclarecessem o paradeiro e o destino do criminoso nazista. As análises realizadas sobre o corpo encontrado eram de natureza comparativa e foram meticulosamente conduzidas em um laboratório brasileiro. Eu acho que provavelmente haverá conclusões muito interessantes com base nas informações disponíveis e nas informações adicionais que ainda podem ser encontradas. Porque é um caso muito difícil. Em todos os casos onde nós encontramos um esqueleto, uma alçada, nós nunca dizemos o nome e nunca nós podemos afirmar que seja a pessoa. Até agora sabemos que os ossos pertenciam a um homem de 1,79 m de cerca de 60 anos. Uma obturação de prata também pode coincidir com os registros dentários de Mengele de 1937. O Grupo Internacional de Pesquisadores deve anunciar suas conclusões na sexta pela manhã. As conclusões obtidas pelos pesquisadores foram conclusivas. O número de correspondências encontradas no esqueleto exumado indicava que se tratava de Josef Mengele. A notícia sobre a morte de Mengele surpreendeu o mundo todo. A história do Anjo da Morte, que havia percorrido os campos de Auschwitz durante 1 ano e meio e que conseguiu fugir sem ser julgado por seus crimes, havia terminado. A morte do sinistro médico ainda deixa intrigas, mas o fato é que o criminoso nazista pôde escapar da justiça graças à cumplicidade de sua família e de vários contatos na América do Sul. Ninguém o encontrou até sua morte. No entanto, suas vítimas ainda clamam por justiça.